Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Criando Momentos Significativos. Hoje a gente vai falar sobre a energia das plantas. É um tema magnífico que vocês vão adorar. E para quem é a primeira vez, sinta-se em casa. Meu nome é Fernanda Sanches, sou especialista em Mindfulness, Psicologia Positiva, Neurociência e Felicidade. Faço parte do grupo Cultivando a Felicidade. A finalidade desse grupo é que sua vida seja mais plena e feliz. Por isso que a gente faz esse podcast. E para fazer essa temporada magnífica de momentos significativos, eu tenho aqui comigo meu amigo Fábio Miquil. Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com a gente, com vocês e com todos os nossos convidados aqui. Vai ser uma conversa muito agradável, cheia de esclarecimentos. Fiquem até o final. Também está com a gente a nossa amiga Rose. Olá, pessoal! Com certeza hoje vocês vão aproveitar muito dessas duas especialistas que vão falar sobre as plantas e vão falar sobre a interação que nós temos com elas. Vai ser ótimo. Fiquem com a gente. E vamos apresentar as nossas convidadas especiais de hoje. Com a gente está para falar sobre a energia das plantas, Elaine Sanches. Olá, bem-vinda. Obrigada, muito prazer. Um prazer enorme estar aqui passando essas informações. Sou psicóloga, trabalho há mais de 40 anos com o desenvolvimento espiritual e energético das pessoas. E aqui nós estamos falando de planta, que é a nossa especialidade também, para trazer essas informações para vocês. E ela não deixou de trazer a amiga dela, companheira e também sabe tudo de planta, a Adeli. Ela já esteve aqui no podcast com a gente, falando sobre... Momentos significativos na saúde. Na saúde. Agora ela vai falar pra gente sobre a importância da planta na nossa vida. Aliás, a Elaine também já esteve aqui com a gente no nosso primeiro episódio, verdade. Olha só. Deli, seja muito bem-vinda. Bom, primeiro eu quero agradecer, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com a Elaine, para mim é um grande prazer. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu sou enfermeira, tenho uma pós-graduação em acupuntura, depois eu fiz uma pós em fitoterapia e atualmente eu estou cursando uma pós em tratamento de feridas com prescrição fitoterápica. Bastante coisa, né, gente? Então, vamos continuar, vamos começar esse podcast para esquentar falando sobre a importância das plantas. Na verdade, acho que eu, o Fábio e a Rose, a gente vai falar quase nada, né? Porque a gente vai aproveitar esse podcast e sugar essas duas, que elas entendem tudo de planta. E no final, eu vou dar um spoiler para vocês, que eu já fiquei aqui sabendo nos bastidores, tá? De uma novidade das duas aqui. Logo, logo, a gente conta para vocês. Então, fala pra gente essa conexão de planta com a energia humana. Bom, todos nós temos energia. O mundo é feito de energia, né? E tudo está conectado, tudo. Não tem nada nesse mundo que não esteja conectado. Eu acredito em Deus e sempre vou falar dele. Não quero que ninguém tome isso como uma afronta, cada um acredita em que quiser, mas por inteligência a gente pode saber que alguém fez ou alguma coisa fez todo esse mundo que nós vivemos. E essa conexão, ela é provada justamente por fatos, né? Ela tem essas provas que a energia que está em nós, está na planta, está no sistema, tem uma conexão e que nos dá essa vida, essa condição de vida. Então, se você pensar que vou falar da água, que é um elemento, que não é a planta, mas é um elemento. A planta a gente trata como elemental, com L no final. Então, assim, se você bebe uma água, ela tem todos os minerais que você precisa. E se você toma um suco de uma planta, por exemplo, você faz um suco de uma couve, você vai ter ali um monte de vitamina C, vitamina K, vitamina B, você vai ter potássio, você vai ter um monte de coisa que o nosso organismo precisa para ele estar se regulando e se sustentando. Então, nesse fato da energia da planta e a sua, já tem esse fato que é uma conexão que é verídica. Tem um outro lado da energia das plantas, que a gente fala da fitoenergética, que é a energia da planta
que você usa ao seu favor como aromaterapia, ou então você simplesmente passando a mão na planta e recebendo essa energia dela. Por exemplo, todo mundo já passou perto de um pé de arruda, passou a mão, ela solta, ela inala aquele cheiro. Quando ela inala aquele cheiro, ela está inalando a energia dela. E essa energia, ela é benéfica para nós. Tanto é que você vai numa benzedeira, numa pessoa que trabalha com arruda, ela vai usar a energia dessa planta para organizar o seu organismo, a sua própria energia. Então tem essa conexão da planta conosco, que tem que ser estudada, que tem que ser sabida, tanto para a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual, que nós podemos fazer isso e nós vamos falar. A Deli vai falar um monte, porque a Deli sabe muito. Não esconda nada, Deli. Não esconda nada, Deli. Você estava falando da energia da planta, né? É chamada de fitoenergia, né? Fitoenergética, desculpa. Fitoenergética. Essa fitoenergética, eu estava dando uma pesquisada, assim, ela tem... cada planta, ela tem uma finalidade ou não? Tem sim, cada planta tem essa finalidade, mas ela é assim, ela é tão completa, né? Que ela tem muitas finalidades, né? Por exemplo, nós estávamos falando antes aqui do comecinho, se você pegar o alecrim, se você precisar de alguma planta e você não souber qual usar, usa o alecrim. É o coringa. Porque ela é pro coração, ela é pro estômago, ela é pra ansiedade, ela é pra alegria. Ela tem um monte de energia ali que favorece, né? Ela é para hemorroidas, ela é para qualquer coisa no nosso organismo, para feridas, ela é para o câncer, ela tem um monte de complexidade ali que favorece para nós, né? Então, assim, mas cada uma tem uma especificação mais pungente. Então, assim, a arruda, ela, que nem eu estava falando agora, ela tem uma especificação para os olhos, né? Ela também é para ansiedade. E ela também, ela alivia todas as tensões do nosso corpo, tensões musculares. Então, ela tem sua especificação. Como eu falei da couve também, que também tem sua especificação, né? Sim. E a fitoenergética é um estudo que se faz, né? Que, assim, foi há muitos anos atrás, uma máquina que chamava, uma máquina fotográfica chamada Kirlian. E ela tira a aura, a energia, a foto da energia da planta. Nós também. Foi fotografado o ser humano, ele tem um campo energético que a máquina tira essa foto. E tirou-se das plantas também. Então, se vê que ela tem esse campo energético como nós temos. E tem essa interação. O homem, se você for ver a energia do homem, né? A gente tem tanto energia positiva, né? Como energia negativa. A planta é diferente, né? Ela não tem energia negativa. Mais ou menos. Porque se você... Pode falar. Se você pensar na parte da fitoterapia, porque tem a fitoenergética e tem a fitoterapia, você tem as plantas que são tóxicas, né? Sim. E que exalam substâncias tóxicas. Então, eu não sei como que é essa parte energética da fitoenergética, né? Mas nos princípios ativos dela, você pensando na fitoterapia, porque a gente tem dois segmentos, né? Tem a fitoenergética e tem a fitoterapia, que vai estudar mais os componentes químicos da planta. E ela tem produtos que são tóxicos, né? Então, eu acredito que também ela... Eu acho assim, ó, a planta, ela não tem realmente uma energia negativa. O que pode ocorrer é que o homem utilizar a energia dela para fazer coisas negativas. Isso. Então, ele vai manipular a energia dela para coisas negativas. Porque até a planta tóxica poderia ser uma defesa dela. Sim, eu vou falar, porque a planta, ela tem dois tipos de metabolismo, né? Ela tem um metabolismo que se chama de metabolismo primário, ou basal, que são etapas, tudo sempre parte da fotossíntese, né? Que é o processo essencial para a vida, né? Do sistema, do planeta. Então, a partir da fotossíntese, ela produz substâncias que são substâncias metabólicos primários ou basal, que são essencial para a vida dela e de todos os seres vivos, que vitaminas, proteínas, nutrientes, que é essencial para a vida dela, aminoácidos, né? Então, tudo isso é o metabolismo primário, basal, que é essencial para a vida dela. E aí ela tem outro metabolismo, que é o metabolismo secundário, que não diria que é essencial para que ela tenha vida, mas é essencial para a defesa dela, para a sobrevivência dela e o desenvolvimento dela, dependendo do lugar onde ela está. São essas substâncias que vai funcionar
como defesa para ela. Então, vamos supor, essas substâncias, esses metabólitos secundários, são várias substâncias que passam por várias etapas até chegar na substância final. No caso, temos os flavonoides, alcaloides, os taninos, e cada um tem uma função na planta e são usados para a gente como medicamentos, né? Esses princípios ativos tratam problemas no ser humano, né? E no animal também. Mas para ela, eles são substâncias de defesa. Por exemplo, o flavonoide é o que dá para ela a coloração. Então, dependendo do local onde ela está, os raios ultravioletas podem machucar ela, podem queimar ela. Então, esses flavonoides têm essa proteção. Ela tem, por exemplo, os taninos, que tem aquele sabor adstringente, né? Que é quando você come uma fruta verde, que ele pega na boca. Aquela amarrada na Isso, ela produz isso para quê? Porque os frutos, você pode observar, os pássaros, os bichinhos não mordem o fruto verde. Por quê? Porque se ele estiver verde ainda, as sementes não servem para ser pulverizado, para se reproduzir. Que sabedoria, né? Tem que amadurecer. Então, os pássaros, que são os polinizadores, os bichinhos, os insetos, eles não mordem, não comem aquela planta. Pode observar nas frutíferas. Eles só mordem porque o tanino tem esse sabor adstringente, então impede as cumarinas, que dá aquele sabor amargo, por exemplo. Então, quando ela está sendo atacada por um inseto, por um herbívoro, ela produz essa substância para que fique ruim para ele, entendeu? Para proteger ela. Da mesma forma, existem muitos estudos hoje que falam que ela manda informações através de substâncias químicas pelas raízes, para outras plantas, para avisar que ela está sendo atacada por aquele herbívoro. Então existe comunicação. Existe, né? A gente vai falar também sobre isso, né? Então, Ela tudo, não. Não, tudo não. Vamos economizar. Vamos fazer suspense. Vamos economizar. Elas avisam para que aquelas plantas comecem já a produzir aquela substância, porque se elas forem atacadas ali naquela região, elas já estão se protegendo. Então, esses princípios ativos, para elas, são esses para elas na adaptação de onde ela está. Tanto é que existe diferença, vamos supor, dependendo da região onde você pega uma planta, ela pode ter um princípio ativo mais preponderante do que em outros, porque depende do ambiente onde ela estava, né? Aí vai responder os minerais, Isso. o sol mesmo, Isso. a quantidade de energia solar que ela receba. Tudo isso. Então, né? os minerais, que tanto é a água quanto até as outras plantas que estão em volta. Em né? volta. E aí, esses princípios ativos que a gente usa como medicamento, né? Para os nossos tratamentos. São esses princípios ativos, que para ela tem um efeito assim de proteção, né? Para que ela se proteja do meio ali, para que ela possa se desenvolver. Então, é um sistema assim de vida que nós ainda sabemos muito pouco, né? Porque é muito grande, né? É muita coisa que a gente desconhece, que agora, de uns anos para cá, é que o homem tem se aprofundado mais, os cientistas têm pesquisado mais, até por conta do aumento da busca por esse tipo de tratamento, né? Que aumentou muito, né? Então, eles têm se aprofundado mais nesses estudos. Então, como você falou, né? Hoje existem muitos estudos, porque muitas pessoas, você até falou no começo, que não enxergava a planta como um ser que tem vida, né? Então, não enxergava. Tanto prova, né? Deixa eu te cortar um pouquinho. Que ela fala muito e não deixa eu falar. Aqui a briga Aqui a briga é feia. Vamos a gente ficar quieto. tô quietinha aqui. Gente, fica à vontade, tá? A gente só tá aqui tomando uma água, escutando vocês. A gente Só absorvendo. A gente só absorve aqui. É assim que você fala assim, as pessoas não se identificam, e é uma coisa pra gente aprender mesmo, né? Porque assim, são coisas que o homem tem que evoluir na inteligência dele mesmo, e essa inteligência nos torna mais sensíveis, mais seres humanos, seres mais evoluídos, né? Porque, como ela tá falando, toda essa planta, essa defesa, tudo dela, é que nem nosso corpo. Imunidade, a sensibilidade dela, a beleza dela, é igual, é um ser como nós, né? E aí as pessoas, como não têm a sensibilidade de sentir a planta, é como se ela não fosse um ser. Isso eu falando de sensibilidade, eu vou dar um exemplo, que não tem nada a ver com a planta, mas que tem a ver com essa falta de identificação do ser.
Há mais ou menos um século atrás, o negro, ele era visto, não sei nem se fala negro, tá? Porque agora mudou tanto, mas é um negro. Ele era visto como um ser que não tinha alma. E a mulher também era vista como um ser que não tinha alma. Mas quem decidiu isso, que o negro não tinha alma ou a mulher não tinha alma? Foram os homens, o sexo masculino, homens. Eles que decretaram isso, que o negro não tem alma e a mulher não tem alma. De onde ele descobriu isso? De onde ele viu isso? É a mesma coisa que fala com uma planta. Ela não tem sensibilidade, ela não é um ser. Porque não sabe. Agora sim, agora o negro tem alma e a mulher tem alma. Como eu falo dos animais. Os animais não têm alma, é um ser que você pode matar, que você pode fazer o que quiser, que ele está ao seu serviço. Mas quem que falou um negócio desse? Entendeu? É a mesma coisa que ela está falando aqui. Olha só a riqueza dessa planta e como ela sente. Foi provado que a energia... Posso continuar? Pode. Foi provado. Eu quero falar também, só ela fala. Foi provado que a energia da planta, ela se manifesta pela energia dela. Eu vou dar um exemplo, que isso faz tempo, tá? Se vocês procurarem no YouTube, tal, vocês vão achar. Teve um assassinato, eu não sei, não me lembro em qual país, e a mulher tinha uma planta na sala dela, e a mulher foi assassinada naquela sala. Aí trouxeram para reconstituição umas pessoas para ver se era aquele o assassino. Quando entravam, eles tiravam a foto da energia, essa Kirling, né? Tirava a foto da energia da planta para ver a reação dela. E aí entrava, ela não se manifestava. Quando entrou o assassino, ela mudou o campo energético dela, vibrando de todas as maneiras. E aí foram descobrir que era aquele que, quando a planta se ressentia com a presença dele, que foi ele que matou a mulher. Então você vê, ela tem uma sensibilidade. Ela tem tanta sensibilidade porque se entra uma pessoa, a gente fala, tem pessoas que são seca-pimenteira, entra com uma energia ruim, mata a bichinha. Não, porque... eu ia dar esse exemplo agora. Porque assim, você foi lá no assassinato, mas pega uma pimenteira. Mas ela prova pra você que ela tem energia. Tem. Né? Então a pessoa que tá mal de energia, ou tem inveja, ou tem algumas coisas assim, quando ela passa pela planta, você vê a planta. Quando quer uma benzedeira, ela vai benzer uma criança, uma pessoa que fala, eu não tô bem, as pessoas estão carregadas, né? Ela pega a arruda e benze, a arruda murcha na hora. Na hora ela murcha. Porque ela realmente tira aquela energia, ela transforma e ela realmente sucumbe, né? Agora a Adeli continuando. Não, então, você falando dessa questão da sensibilidade dela, né? Que realmente hoje existe vários estudos que falam que a planta, porque pergunta, mas a planta, o homem acha que só tem a sensibilidade quem tem cérebro, né? Mas porque não entende, não conhece esse sistema de vida, porque hoje tem vários estudos que falam que ela emite sons, né? Se você pesquisar, tem vários estudos, são pesquisa recente. Você falou que ela emite sons, então agora Elas você vai se contar comunicam. esse segredo pra gente, que elas se comunicam. Elas se comunicam, né? E também que a Elaine tá falando desse caso, né? Do assassinato. Eu tava lendo um estudo que uma pesquisadora, ela pegou 3 pezinhos de tomate, colocou na casa dela, e para um ela ignorava, o outro ela falava só coisas positivas e o outro coisas negativas, e foi acompanhando o desenvolvimento durante alguns meses. Então aquele para quem ela falava só coisas positivas ficou lindo, maravilhoso. O que ela ignorava desenvolveu, mas não muito. E o outro, ele foi regredindo, ele foi morrendo, porque ele só recebia. Então foi para provar como elas são sensíveis às emoções. E então isso hoje tem muitas pesquisas para estudar justamente isso. E eu estava assistindo um pesquisador também falando que antes da gente ter essa rede Wi-Fi, que já existia o Wi-Fi das florestas, que através dos micelos, né, que eles chamam de micorrizas, que mico é fungo e risa raízes, né? Então, se a gente olhasse, pudesse tirar um tampão da terra e olhar embaixo, a gente já vê essa rede de conexões que é uma coisa maravilhosa. Então, elas se comunicam, elas avisam a outra que está em perigo, que está acontecendo alguma coisa. Então, esse mundo que a gente não conhece é incrível, né? E tanto é que tem acho que na Netflix, chama Fungos Fantásticos, né? O Maravilhoso, é uma coisa assim. É isso mesmo. É um programa que fala desses micélios. É fantástico. Assistem que vocês vão aprender um monte de coisa. É muito interessante, porque mesmo quando a gente gosta das plantas e tem uma sensibilidade um pouquinho melhor, né, que ainda não é, a gente ainda pega assim. Outro dia fizeram uma pergunta, né? Se a gente sabe, já tinha pensado
que uma planta num vaso é igual um passarinho na gaiola, né? E a gente adora plantas. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Então aí quando a gente vê essa questão da rede Wi-Fi, aí a gente pensa realmente, Das né? plantas, né? A rede Das Wi-Fi plantas, das plantas. a rede Wi-Fi da floresta, né? Que nem o pesquisador falou. Então a gente pensa, poxa, o quanto eu estava limitando elas na busca dela por alimentos, E comunicação. na comunicação entre elas, o quanto a gente está interferindo nisso. Então, a gente tem muito que aprender, Uma realmente. coisa que eu queria acrescentar aí, dele, que nem você falou dos tomatinhos, né? Uhum. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que isso não é nem místico e nem uma fantasia, nem mágico, não é isso? Eu acho mágico porque a criação de Deus, ela é mágica, ela é fantástica. Mas assim, ó, se você pensar que a sua voz emite som e o seu som sai de você, que é a sua vibração, que então são suas emoções, as suas emoções é tudo que você carrega da sua energia, os seus sentimentos. A hora que você fala, tudo que está na sua aura, no seu campo energético, ele vibra e ele sai pelo seu verbo, pela sua palavra e associa com a aura da planta. Então ela capta aquela energia. É como um abraço, né? Você vai um abraço, ou então você tem tanto carinho por uma pessoa que ela sente. Ou se você tem raiva, a pessoa também sente aquela vibração. A planta é a mesma coisa. Então, assim, nada é uma coisa que não possa ser constatada veridicamente por fatos. Cientificamente, isso é provado. É provado esse contato energético. Então, da mesma forma que você emite esse som para ela, ela também emite uma energia para você. Ela tem amor por você. Então, ela sabe, a hora que a mãezinha dela tá passando, que tá cuidando, ela sabe que é a mãezinha dela que tá ali passando. Então, assim, todo esse carinho que pessoas que falam que não gostam de planta, eu acho que tem que ter maior inteligência aí. Porque, assim, você tem que reconhecer a criação de Deus nesse ser. O homem não fez a planta. Ele pode fazer variações dos princípios ativos dela, mas ele não pode fazer Ele não consegue criar uma planta. Ele pode manipular o que tá ali, mas criar ele não consegue. E o incrível é que a planta, quando você vê, não é só aquela que ornamenta, é aquela que você come. Então, se você não come uma planta, sua vida fica restrita. Os medicamentos são muitos feitos por plantas. Sim, ó, se você for ver assim, buscar lá na pré-história, né? Eles se medicavam através de plantas. Sim, E até hoje, né, eu estudo farmácia, né? E os princípios ativos veio das plantas. Não tem como. Então, desde a antiguidade, né, Fer, pelos povos Sim. antigos, ela já era utilizada, diz que existem escritos de 11 mil anos antes de Cristo, já falando 11 mil anos, tem escritos de 5 mil anos antes de Cristo falando do uso da coca, né? Então, sempre se usou, Gente, né? coca a planta, viu? Coca planta. A planta. Não é Coca-Cola nem cocaína. Nenhuma das duas. Ela realmente, a planta, ela tem um significado para pressão arterial, ela tem um significado, mas com parcimônia. Mas é a planta. Porque a gente fala de plantas e às vezes as pessoas acham que planta você pode tomar aleatoriamente, sem nenhum controle, né? É que nem a Elaine falou, com parcimônia, né? Porque as plantas, as pessoas às vezes não enxergam como um medicamento, né? Que ela tem benefícios e que ela também pode te prejudicar, né? Então, quando você vai, por isso que a gente sempre fala, nunca saia prescrevendo ou indicando plantas que foi indicada para você, para outra pessoa, porque às vezes você não sabe do histórico de vida dela, você não sabe se ela está tomando alguma medicação e as plantas, elas podem interagir com algum medicamento e potencializar ou tirar o efeito daquele medicamento. Porque as plantas, ela têm composição química. Elas são composições químicas. É a certo? mesma coisa você pensar assim, o que é bom pra você não pode ser talvez necessariamente pra mim. Eu tenho uma alergia por manjericão. Adoro, acho o cheiro dele, tudo. Mas eu tenho alergia. Se eu comer uma folhinha de manjericão, eu E passo tem muito princípios mal. ativos ótimos, né? Mas não Ótimos. para ela, né? Então. E aí ainda entra a questão que a Elaine estava abordando sobre a energia também, Exato. né? Porque às vezes tem planta que você fala para uma pessoa, então, que nem falou do alecrim, né? Porque a minha amiga falou que era uma planta coringa. Então, para mim, eu vejo o alecrim assim. Aí, às vezes, outro dia uma pessoa falou que estava com cistite. Eu falei, olha, alecrim para mim é tirar com a mão. Mas para ela não foi, entendeu? Então, por quê? Mas ela também- tomou outra coisa. Mas também não tem, se porém assim, talvez o alecrim seja bom, né?
mas para você ela faz um efeito mais rápido que para outra pessoa? Pode ter as duas coisas, Fer, mas pode ser que realmente para ela, porque às vezes a pessoa tem outros problemas de saúde, de base, entendeu? E depende muito também Isso é um assunto longo, né? Nós estamos dando uma pincelada em tudo aqui para que vocês realmente cheguem a despertar esse conhecimento. E um pouquinho que a gente tem para passar, né? Mas assim, a planta, ela tem um campo energético dela e você tem o seu. Então, às vezes, a energia dela não bate com a sua e a sua não bate com a dela. Não combina. Não combina. Então, assim, tem que ser... A pessoa que trata da fitoenergética, ela tem que saber também da energia do ser, do corpo humano e dos corpos, os veículos de manifestação da consciência, que seria o veículo emocional, que seria o veículo mental, que seria o espírito. Ela tem que conhecer tudo isso e saber assim, bom, para essa pessoa, essa planta condiz para ela. E tem plantas que não condizem energeticamente, né? Então você tem que saber. Mesmo que você não tenha um estudo aprofundado, alguma coisa você tem que saber. Vamos supor, o alecrim, ele tem assim, para quem tem pressão alta, se a pessoa tomar muito, não é que não possa tomar, ela pode tomar, vai subir a pressão dela, né? Então essa é uma parte física. Mas em compensação, mesmo que a pressão da pessoa seja alta, e ela tomar em doses pequenas, para ela melhorar o aspecto da dopamina dela, para ela ter mais alegria, para ela ter mais estímulo, ela toma o alecrim, entende? Então você pode, aí tem as doses certas, mesmo para a incompatibilidade da pessoa, você pode acertar essa dose, né? Inclusive, ela é chamada de a planta da felicidade, exato, né? Desde o tempo antigo, na antiguidade, os romanos, na Grécia Antiga, eles usavam o alecrim, eles falavam que tinha 2 significados, o da vida e da morte. Então, diz que toda casa tinha um pé de alecrim na entrada. Sim. E até a mesma igreja católica, ela utilizava o alecrim como incenso, né? Sim. Porque o alecrim, ele é realmente ele é alimento, né? Porque você tempera alguma coisa com alecrim, é uma delícia, né? Ele é medicamento, ele serve, você pode tomar chá, tintura, cápsulas. Ele é aromatizador, né? Porque o aroma do alecrim, né? É maravilhoso. Né? Alecrim, eu sempre falo que me lembra defunto. Quando eu era criança, eles colocavam alecrim quando a pessoa morria para não ter o cheiro, né? Então eu me lembro que é que nem crisântemo, não é a flor, né? Cheira de defunto. Alecrim é aquela coisa, não bate meu santo com o dele, não. Não. Pra mim não dá. Não, Já eu adoro. eu não gosto do gosto dele, não consigo... Eu acho que tem a energia dele não bate com a minha energia, acho que é isso. Não tem essa combinação energética. Eu queria perguntar uma coisinha, né? Pois não. Tanto a planta quanto nós temos energias e elas se interagem, né? Sim. Tanto positivamente no sentido de trazer coisas boas para mim, né? Na verdade, assim, ela sempre vai trazer coisas boas para mim. A planta sempre Isso. traz para nós o positivo. Isso. O que eu estou querendo saber é assim, como que acontece essa interação? Vamos supor, se eu tenho alguma doença, eu estou angustiado, como que energeticamente ela consegue fazer essa compensação, fazer esse descongestionamento? Você pode explicar um pouquinho? Posso sim. Quando nós não estamos bem, vamos supor que você está doente ou você está com uma raiva ou alguma coisa assim, a gente fala que você está num estado vibracional não muito bom. Vamos pôr assim. Sim. Se você estiver doente, óbvio que a sua imunidade está baixa, você está com uma situação difícil na sua vida. E se você estiver com raiva, também a sua imunidade vai estar baixa, tanto física quanto espiritual, e você está com uma baixa de energia. Então a gente pode dizer assim, que a sua vibração está baixa. Então, assim, a planta, ela sempre vai dar o positivo. Então, ela vai suprir a sua necessidade vibracional. Então, assim, mesmo que você não tenha uma vibração dela, ela ajusta essa vibração. Ela ajusta a tal ponto que ela, às vezes, ela se sacrifica para você ficar bem. Lógico que não é no primeiro contato com a planta que talvez você sare. Às vezes sim. Às vezes no primeiro contato com essa planta, com a energia da planta, você sare. Ou então você precisa vir, que nem a pessoa vai trabalhar com a energia lá, com a ruda, você vai vir, vem 3 vezes aqui para eu te dar um passe ou uma benção com a ruda, né? Talvez você precise disso. Agora, tudo é estado vibracional. Então, assim, a diferença entre os homens de estado vibracional é diferente de uma planta. Por exemplo, se você está no estado vibracional baixo, você vai atrair energias baixas, sempre.
e vai atrair pessoas com energia baixas. Então, essa energia vai somar o pior que está em você, entendeu? Agora, a planta não. Se você está com estado vibracional baixo, você vai atrair a vibração positiva dela para ela melhorar a sua vibração. Então, você vê, ela é um ser tão generoso, né? Com tanta compaixão, que ela não exige nada de você. Ela não exige que você requeira assim, um estado bom de vibração ou que você peça para ela. Você não. A única coisa que você tem que fazer num estado de fitoenergética, se você for trabalhar com as plantas, é essa observação que ela é um ser vivo. E que você tem que tratar ela com muita gratidão e com muito respeito. Se você tem essa interação com ela, de falar obrigada por você estar aqui ou me favorecer e tal, vai ser uma comunhão no trabalho, né? Então, se você está doente e você vai tomar um chá ou uma tintura de fitoterapia, se você agradece... Só agradecer, não precisa nem ser muito sincero, mas se você agradecer, porque eu falei que é ondas vibracionais, mesmo que a sua onda não seja muito alta de sinceridade, mas que seja assim, não, eu tenho que agradecer, você já está com uma onda positiva. Aí a reação da planta no seu organismo vai ser muito mais superior e vai trabalhar junto. Essa é a interação, né? Então, a interação da planta nesse sistema que nós estamos... foi que Deus fez para falar assim, ó, você não precisa de nada. O que você pegar para você comer, é que a gente não conhece todas as plantas, porque a gente vê que tem plantas que curam o câncer, que tem vários tratamentos para estômago. Se você pegar o bálsamo, ela cura totalmente uma úlcera. Então, assim, você tem isso, né? Então, se você tiver esse conhecimento e saber que tudo tá aí para nós, por isso que ele fala assim, ó, eu não gosto de planta. Como que você não pode gostar da criação de Deus? Como você não pode gostar de algo que foi feito para te beneficiar? Não é possível. Não é possível você não gostar de um ser que está plenamente disposto a te favorecer sem exigência nenhuma, até dando a própria vida para você. E só dando positividade. Só. É porque a planta, que nem a Elaine falou, né? Ela te alimenta, ela te cura. Você não precisaria de mais nada, né? Nada. Que nem essa semana você gravou lá no parque, né? Eu tava olhando, né? Porque você vê as pessoas no parque, geralmente elas estão bem, né? Porque ela tá cercada desses seres, né? Você gravou, eu fiquei olhando, eu falei, nossa, as pessoas parecem tão bem-humoradas, né? Estão caminhando, estão felizes. Pra você ver como esses seres realmente, né? Eles se doam inteiramente. E falando assim, em momentos significativos, né? Então, a nossa vida são feitos de momentos, né? Esse momento aqui faz parte da nossa vida, daqui uns 10 minutos outro momento e assim. O significado que a gente dá para esses momentos significa observar o que está à nossa volta. Por exemplo, o momento da nossa vida que agora a gente vive é essa interação com as plantas. Se você não observa, esse momento seu, ele é diminuto. Quanto mais percepção você tem, o seu momento se torna mais significado, tem mais significado de vida. Então, quanto mais vida você tem, é porque você deu mais significado nesses momentos. E para você dar mais significados no momento da sua vida, é você compreendendo o que existe na vida. Por exemplo, uma planta, se eu compreendo que se eu comer uma couve, ela vai cuidar da minha parte de ferro do meu organismo, se eu tiver uma anemia ou não. Que ele vai diminuir minha pressão arterial, porque a couve ela tem potássio que ela vai favorecer a diminuição. Ela vai te dar a vitamina C e a vitamina K. Você, quando toma um sol, a energia do sol é a interação do todo. Quando você toma o sol, que é a vitamina D para nós, você precisa da vitamina K para ela assimilar em você. Então você vê, uma planta só te favorece em tudo. Que não é para você só falar assim, não, eu tenho que sair tomando chá. Não, coma direito. Você come uma couve hoje, um brócolis, você come uma couve, um brócolis, uma batata, tem um prato bonito de realmente dos vegetais. Ele está interagindo no seu organismo, não só físico, mas também na sua parte emocional, na sua parte mental e na sua parte espiritual. Essa é a beleza da interação. E dá o significado para os momentos da vida. Aí constrói momentos significativos da nossa vida. E a planta, que nem ela estava falando do parque, né? As pessoas... pessoas que caminham em lugares que tem muita planta, você pode ver, né? Eu falo por mim, né? Eu na subida sou a pessoa mais antipática que existe. Eu não vou sorrir pra ninguém, eu olho pro chão. Eu sou a pessoa mais antipática. Pelo amor de Deus, eu não consigo nem respirar na subida, imagina sorrir. Mas esse dia eu tava caminhando e tava prestando atenção, né?
Tava um casal de senhorzinho tava descendo, a moça já tava com uma manga na mão, né? Ela tava caminhando com uma manga na mão, então ela já fez a feira. Só que assim, a planta, a gente fala assim, ela emite energia e essa energia a gente consegue captar, né? O nosso cérebro capta essa energia e faz com que a gente estimule a serotonina, o bem-estar. Então, se você vê alguém num parque, caminhando, fazendo atividade física, no meio do verde, a planta, ela emite esse estímulo da serotonina no cérebro. Então, assim, é um benefício... Não tem como você falar, a planta não te traz nenhum benefício. Nossa, não é um ser ali insignificante. Não tem como. E a planta, ela tem um fitocomplexo que fala, né? Porque quando você toma um remédio alopático, você vai tomar para um problema no rim. Ele vai agir ali no problema do rim. Ele vai te trazer algumas reações adversas. Sempre tem reações adversas. É porque ele não consegue agir exatamente ali sem causar danos em alguma coisa, né? Do seu metabolismo. Mas a planta não. Você toma uma planta, às vezes ela fitocomplexo, porque ela tem tantas propriedades que ao mesmo tempo que ela está tratando o teu rim, ela está protegendo o teu fígado, porque Exato. ela tem substância que protege o teu fígado, ela tem substância que, porque quando você vai no médico, que você está com hipertensão, diabetes, geralmente eu falo que a pessoa sai com um pacote completo, né? Porque ela sai com antihipertensivo, o antidiabético e com protetor do estômago, né? Porque já sabe que vai dar um monte de efeito colateral. A planta não, ela te cura e já te protege tudo que tem que proteger. Exatamente. Porque ela tem várias substâncias. Por exemplo, você estava falando da serotonina, a gente tem a grifônia que é usado para tratamento de depressão e já foi comprovado que ela aumenta até 50% a produção de serotonina, né? Então. Que causa bem-estar, né? Então, ela é um ser completo, né? Ela te alimenta, ela te cura, né? E isso, aquela hora que a gente estava falando da antiguidade, né? Hipócrates, que era o pai da medicina, né? Ele tem não sei se a palavra é compêndio, mas ele tem um livro com mais de 400 plantas já naquela época, Sim. antes de Cristo, né? Já de plantas relacionadas, então ele já acreditava. É que esse valor foi se perdendo, né? Foi se perdendo durante um tempo, né? E agora o homem está resgatando, né? Porque ele chegou uma hora que a gente foi tão separado por partes do nosso corpo, né? Para cada coisa que você vai tratar, você vai num especialista específico. Não que a gente fale a alopatia é ruim, não. Graças a Deus. Que tem, né? Deus deu inteligência para o homem, capacidade, para que ele estudasse e pesquisasse a descoberta de tantos Sim. medicamentos. Porque quando você tá com uma dor muito aguda, às vezes não tem jeito, você tem, que tomar um medicamento que vai dar, mas não significa que você tenha que ficar dependente daquele medicamento. Você pode usar ele naquele momento, porque foi preciso, mas depois vamos pegar e pesquisar o que eu posso usar de natural para mim não prejudicar outras partes do meu corpo, né? Então, ela é um fitocomplexo, ela tem tudo o que você precisa. Ela vem com a cura para o seu problema e já vai te protegendo, né, os seus órgãos. O alopático, ele é bom, né? Mas, assim, eu tive um problema faz uns meses atrás, eu tive uma fratura no joelho. E eu tava andando de bengala, né? E aí minha mãe descobriu. Alguém contou pra minha mãe descobriu e ligou pra você, né? E aí eu tava tomando alopáticos e não tava resolvendo, né? Aí você me passou uma combinação de algumas plantas que foi assim, eu tomei, tirou com a mão na hora, né? Então, assim, se você falar, eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou substituir um remédio químico por uma planta porque a planta demora para fazer efeito, né? Então, tem remédio, tem plantas que faz efeito imediato. Exatamente. Né? Mas isso é a nossa falta de conhecimento, né? E de não ter, que a Elaine falou, essa sensibilidade, né? De perceber, né? Esse ser, né? Porque eu vou dar um exemplo. Eu tratei uma pessoa que ele me procurou, já tem um ano que ele está fazendo uso da medicação. E ele nem mora aqui na cidade, né? E ele tinha muitas dores. Ele falou que não dormia à noite, muitas dores no corpo todo. E aí eu falei, bom, eu sempre falo que eu não passo, eu sempre pergunto, faço uma anamnese da pessoa. E aí na anamnese eu descobri que ele tomava um remédio para colesterol e esse remédio, o uso dele causa problemas em articulação, problemas muscular. E aí eu falei assim, mas por que você toma essa medicação? Porque me passaram acho que mais de 20 anos atrás. E Nossa. Ele tomava, ele ficou tomando.
Eu falei, mas como está o seu colesterol hoje? Aí eu pedi um exame, ele fez, eu falei, olha, para mim, você não precisa, tá baixo. Pode ser que você fale assim, tá baixo porque ele tá tomando a medicação. Então eu falei, vamos parar por 4 meses, né? A gente entra com o fitoterápico e você para por 4 meses e aí a gente repete os exames. Aí, agora ele repetiu os exames recentes, ele tá tomando mais ou menos 1 ano e 2 meses, só que você não pode também tomar contínuo. Então a gente vai dando as pausas, né? Eu vou pausando com ele, toma 3 meses, vamos descansar 1. Porque não é só para as dores, a gente fez uma anamnese e já tratou outras coisas. E ele falou para mim, nossa, ele tá super feliz porque ele tá indo em baile dançar com a esposa, que era uma coisa que ele gostava muito. Que legal! E você vê, plantas. Calma, tem muita informação ainda, só que o nosso tempo tá acabando. Então a gente vai fazer uma parte 2. Não fiquem bravos comigo, por favor, porque tem muito conteúdo, muita informação. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre algumas ervas medicinais que ajudam na nossa vida. Vocês não podem perder, vocês não vão perder, tenho certeza. É genial essas duas juntos, ela tem muita informação, vai trazer mais coisas sobre plantas, vocês vão adorar. Fica com a gente, tá bom? Até semana que vem, tchau! Obrigado. Obrigada. Tchau, muito obrigada.